Ainda está assim com o meu computador para carregar. Primeira pergunta que eu tenho para vocês. Um ponto importante. Lá no início do semestre, quando a gente estava ainda em aula presencial, nós comentamos sobre os exames laboratoriais. E aí, lá, nós comentamos que os exames laboratoriais, eles podem ser parasitológicos, ou imunológicos. Lembra lá que a gente falou sobre isso? Temos os Sim. parasitológicos e os imunológicos. O parasitológico, a gente vê o parasito, os imunológicos, nós vamos ver a resposta imune. E aí, gente, o parasitológico, a gente vê o parasito na amostra biológica. Então, nós temos o exame parasitológico de fezes, que foi o que a gente estava vendo. Então, a gente tem exame parasitológico de fezes, nós temos exame parasitológico de sangue e nós temos exames parasitológicos de tecido. Deixa eu aqui. Então, nós temos várias formas de ver o parasito. Qual parasito que eu vou ver? Que tipo de parasito que eu vou ver no exame parasitológico de sangue? O que vocês acham? E aí? Que tipo de parasito que a gente vai ver no exame parasitológico de sangue, gente? Os que estão na corrente sanguínea. Muito bem, né? Se o exame é parasitológico de sangue, eu vou ver parasitos que estão na corrente sanguínea. E se o parasito estiver no tecido? Aí eu vou fazer um exame parasitológico de tecido. Vocês conseguem me dar uma ideia de que exame parasitológico de tecido, qual que é o nome de um exame parasitológico de tecido? Alguém consegue me dar um nome? Tem alguma ideia? O que pode ser? Nome do parasita ou nome do... O nome do exame. Biópsia. Biópsia, a gente faz um corte histológico, faz um corte no tecido e pesquisa o parasito no tecido. Então, por exemplo, a biópsia é um exemplo, entendeu? Então, a gente vai falar desses parasitos, os parasitos que ficam no sangue, né? Então, a aula é essa. Quais parasitos que a gente vai ver? Parasitos que circulam no sangue e parasitos que circulam no tecido. No exame parasitológico de sangue, só parasito sanguíneo. Aqui é uma imagem que a gente tem de parasitos na amostra de sangue. Vocês ainda não tiveram hematologia. Acho que hematologia é no próximo período, se não me engano. Acho que é no 8º período que vocês vão ver hematologia. Mas quando vocês olham no microscópio, a amostra de sangue do paciente, a gente consegue ver as células sanguíneas. E essas células que vocês estão vendo aqui são hemácias. Então, aqui, as hemácias, elas estão uma em cima da outra. Aqui tem uma hemácia bonitinha, separadinha. Agora, esse aqui, as hemácias já estão bem separadinhas. Hemácia não tem núcleo. Não tem núcleo. Hemácia não tem núcleo. Aí você fala assim, uai, professora, mas eu tô vendo essa hemácia aqui, parece que ela tem um núcleo. Não. Isso aqui é um parasito. Então, a gente, analisando as amostras de sangue do paciente, a gente consegue ver o parasito. Então, aqui, ó, nessa lâmina aqui, a gente tem um plasmódio. O plasmódio, ele infecta hemácia. Ele fica dentro da hemácia, ele é intracelular. Agora, esse aqui já é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi que está fora da hemácia. Nesse caso aqui, nós temos a leishmania. Cada pontinho desse aqui é uma amastigota, é uma leishmania. Cada pontinho. Nossa, tá muito em esse aí. E aí, qual que é o detalhe? Cada pontinho desse aqui vai infectar novas células. Aí eles multiplicam dentro da célula, aí a célula rompe. Quer ver? Tem outra imagem aqui, bem bonitinha. Quer ver? Cadê? Olha aqui. Aqui a gente consegue ver, ó. Ele multiplicando dentro da célula. E aqui
já está fora da célula. A célula rompeu e está liberando. Aí cada pontinho desse aqui vai infectar uma nova célula. Olha aqui o tanto de Trypanosoma cruzi. E olha aqui, cada tanto de pontinho aqui dentro das hemácias, tudo plasmódio. Tudo plasmódio. Tem uma outra imagem. Aqui, essa aqui é de plasmódio. Do mesmo jeito que a gente vê um plasmódio só dentro de um eritrócito, esse plasmódio, ele também multiplica dentro do eritrócito. Então, a gente vê essa lâmina aqui, ó, tem 3 plasmódios dentro do eritrócito, porque ele começa a multiplicar dentro do eritrócito. E aqui, ó, já tem mais. Aqui é quando ele já tem muito eritrócito, ou já tem muito plasmódio, aí ele rompe o eritrócito. Quando ele rompe, olha aqui, ó, o tanto de formas que são liberadas. Aqui. Então, cada pontinho desse aqui é um eritrócito. Aqui, ó, tá prestes a romper. Essa aqui também tá prestes a romper. Aí a hemácia rompe e libera os merozoítos. Olha aqui. Cada merozoíto desse vai infectar uma hemácia diferente. Então, assim vai ocorrendo a infecção. E quando aumenta muito a carga parasitária, começa a ter os sintomas da doença. E aí, gente, um ponto importante é o seguinte: protozoário faz reprodução assexuada, e eles são intracelulares, grande parte deles. E aí, nós vamos estudar cada doença dessa de forma isolada, tá? Então, hoje, a gente vai falar do exame. Como que a gente faz o exame? O que nós vamos ver nesse exame? Depois, nós vamos falar de cada doença. Então, na próxima aula, a gente vai estudar só, por exemplo, só malária. Depois, vamos estudar só leishmaniose. Depois, só toxoplasmose. Depois, só doença de Chagas. Então, na aula de hoje, eu sei que às vezes vão surgir dúvidas aí das doenças. Vocês até podem me perguntar, não tem problema. Mas não esqueça que a gente vai ter uma aula de cada doença, tá? Então, não precisa entrar em pânico. Então, professora, diga. A malária é sanguínea? Sim, sim. Malária é sanguínea. A malária, o plasmódio, ele só fica no sangue. E o plasmódio, ele infecta hemácia. Vocês já ouviram falar que pacientes com anemia falciforme não tem malária? Pode entrar em contato com o plasmódio que não vai ter a doença? É porque a célula dele é daquela forminha, né? É Exatamente. Deformada, a hemácia dele é deformada. Exatamente. O plasmódio, ele replica nos hepatócitos. Então, o plasmódio também pode replicar nas células hepáticas, nos hepatócitos. Então, no ciclo de vida do plasmódio, tem uma parte que ele fica no fígado e aí outra parte que é no eritrócito. Então, ele fica hepatócito e eritrócito. Hepatócito e eritrócito. Quando ele está no eritrócito, a célula precisa dar as condições que o parasito precisa para ele sobreviver e multiplicar dentro da célula. Só que um paciente com anemia falciforme, ele tem uma má formação de eritrócito. Os eritrócitos são em forma de foice. Então, devido a essa alteração genética, é uma alteração genética, viu, gente? Anemia falciforme. Devido a essa alteração genética que o paciente tem, a hemácia não promove as condições que o plasmódio precisa para sobreviver. Então, o plasmódio não infecta as hemácias em forma de foice, as hemácias falciformes. Por isso que o paciente não tem. Então, ele é um parasito sanguíneo. Inclusive, a forma de transmissão é essa. O mosquitinho pica o paciente doente e o mesmo mosquitinho transmite para o outro do paciente via sanguínea, picando ele e transmitindo ali para o sangue. Assim, fugindo um pouquinho desse assunto assim, mas é que a senhora entrou na anemia falciforme, é mais fácil da pessoa desenvolver leucemia? Da pessoa dizer, não, sabe por quê? São coisas diferentes. A anemia falciforme, o paciente, ele tem a maioria das pessoas
a gente tem hemoglobina, a nossa hemoglobina, na hemácia tem hemoglobina. Aí a hemoglobina nossa, de adulto, é uma hemoglobina A. A hemoglobina de um paciente com falciforme é hemoglobina S. Então, é uma alteração genética nessa hemoglobina, entendeu? A leucemia já é uma alteração na produção da célula progenitora, é lá da célula mãe. A leucemia é lá da medula óssea, porque as células têm as células progenitoras, né? Lá na hematologia vocês vão ver isso. Tem as células mãe, a gente chama de célula mãe. O que é a célula mãe? Uma célula vai dar origem a todas as nossas células sanguíneas. Então, é a nossa célula mãe. E aí, essa célula mãe começa a fazer divisão. E aí, ela se diferencia em linhagem mieloide e em linhagem linfóide. As de linhagem linfóide vão se desenvolvendo até produzir os linfócitos. A de linhagem mieloide vão se desenvolvendo e vão se diferenciando. Aí vai ter a linhagem que vai dar origem aos eritrócitos, vai ter a linhagem que vai dar origem aos granulócitos, que é eosinófilo, basófilo, neutrófilo, né? Então, quando vocês veem lá na imunologia, de uma célula, imunologia não, na hematologia, de uma célula vão dando origem às outras. A leucemia, ele é um problema nessas células progenitoras, nessas primeiras células, entendeu? Aí, tanto que tem leucemia linfóide e leucemia mieloide. Tem leucemia de linfócitos e tem leucemia dessas outras células, de linhagem mieloide. Então, uma outra alteração genética. Uma não está associada com a outra, não. Tá? Pelo menos desde que eu saiba. As alterações genéticas são diferentes. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, nesses exames, a gente vai pesquisar o protozoário no sangue. Então, se protozoários que estão na corrente sanguínea, em amostras de sangue, tem o Trypanosoma cruzi e tem o Plasmodium. Então, aqueles parasitas que circulam no sangue, eu consigo detectar colhendo uma amostra de sangue. Agora, a gente também vai ver protozoário de tecido. Então, tem alguns protozoários que a gente só vai encontrar no tecido. Então, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que provoca a doença de Chagas. Vocês já devem ter ouvido falar, até porque vocês já tiveram parasitologia básica, que o Trypanosoma cruzi, ele pode provocar problemas cardíacos e problemas no intestino também. Pode ter um megacólon, megaesôfago ou o megacoração. Então, se a gente faz uma biópsia do tecido, por exemplo, do cólon do paciente, a gente pode ver o parasito ali, viu? Então, a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, ele pode circular, tá na corrente sanguínea, mas depois da doença crônica, da doença antiga, a gente já não encontra mais ele circulante. A gente já vai encontrar ele mais num tecido isolado, que é onde ele vai provocar a doença e os sintomas da doença. A leishmaniose já é uma doença de tecido. Então, a leishmaniose tem leishmaniose cutânea, provoca lesões na pele. Aí a leishmania fica na pele do paciente. Tem leishmaniose mucosa, aí a leishmania fica na mucosa. Então, por exemplo, tem leishmaniose mucosa que compromete a mucosa nasal. Aí o parasito fica onde? Na mucosa nasal. Tem paciente que fica até sem nariz, de tanto que o parasita é agressivo. E tem leishmaniose visceral. Aí a leishmaniose visceral já está no fígado, no baço. E aí, então, a gente pode encontrar esses parasitos nesses tecidos. A toxoplasmose, do mesmo jeito. O toxoplasma, a gente encontra no tecido, por exemplo. A gente vai ter uma aula de toxoplasmose. Mas uma das sequelas de toxoplasmose é a questão da visão. Então, quando tem transmissão congênita, por exemplo, e o bebezinho nasce com toxoplasmose,
Se o parasito estiver comprometendo a visão do paciente, a gente vai fazer um exame de quê? Um exame no olho do paciente, a gente chama de exame de fundo de olho. Aí, quando a gente olha lá no olho do paciente, tem lá o equipamento para ver o fundo de olho, vê lá os tripanossomas, ou os tripanossomas não, os toxoplasmas no olho do paciente. Então, a gente pode fazer os exames no sangue a gente vai ver plasmódio ou tripanossoma cruzi. E no tecido, a gente pode ver toxoplasma, leishmania ou a doença de Chagas, o tripanossoma cruzi. E aí, Professor, diga. Essa toxoplasmose é do gato, não é? Aquela do gato? É. Eu vejo falar pouco. É da Toxocara canis. É parecido? Não, toxocara não é toxoplasma. Não, não é. Sim, não. Mas é parecido? Hã? É parecido, assim? Não, é outro parasito, é outra coisa. Não é protozoário, né? O toxocara, não. Eu tentei confirmar, gente, qual que é a classificação do toxocara. Agora me deu aqui uma dúvida. Vou olhar e depois eu te respondo direitinho. Mas o toxocara canis é completamente diferente de toxoplasma gondii. O toxoplasma é gondii. Toxocara é canis. São doenças diferentes, sintomas diferentes, parasitos diferentes, outra coisa. Ah, sim, entendi. É que eu vejo falar tão pouco. Agora, a toxoplasmose, ela é muito comum no Brasil. A gente, dependendo da região, a gente acredita que tem, assim, os estudos epidemiológicos, que tem regiões que a prevalência de toxoplasmose pode ser de 90%, ou seja, 90% da população já teve contato com toxoplasma. Professor, e o tratamento, ele é difícil, não é? Ele ser curado. Eu tenho uma cliente, nossa, ela deu no olho, e é uma luta constante para tratar, e vários remédios que ela toma, injeção, e não melhora, não. A verdade é a seguinte, a gente vai ter aula de toxoplasma que a gente vai discutir isso, mas a verdade, gente, é que toxoplasmose não tem cura. Não existe nenhum medicamento que cura, que elimina. O que o medicamento faz? O medicamento inibe. O medicamento não deixa o parasito multiplicar. E aí, se o parasito não multiplica, o paciente não vai ter sintoma. Mas o medicamento elimina 100% o toxoplasma? Não. A pessoa pode ficar, às vezes, com momentos em que o toxoplasma fica lá de latência, quietinho. Mas a doença pode ser reativada? Pode. Infelizmente, sim. Por isso que tem pacientes que vivem na luta aí. O detalhe é o seguinte, gente. O toxoplasma gondii, o nosso sistema imune consegue controlar muito fácil o toxoplasma. Muito fácil. Tanto que a maioria das pessoas, a maior parte da população que teve toxoplasmose, nem sabe. Por quê? Porque entrou em contato com o toxoplasma, o sistema imune controlou o parasito, e a pessoa vive. E a pessoa vive sem sintoma nenhum. Nada. Ela nem sabe que ela teve toxoplasmose. Ela só vai descobrir, às vezes, quando vai fazer um pré-natal. Aí no pré-natal pede o exame e detecta lá no pré-natal que ela já entrou em contato com o toxoplasma. Então é um parasito que o sistema imune consegue controlar tranquilamente. Agora, tem paciente que a resposta imune não controla. Então, quando a gente vê pacientes que ficam lutando eternamente com toxoplasmose, é devido à resposta imune. Aí é um paciente que vai ter que sempre estar usando medicamento, e são medicamentos com efeito colateral, sulfadiazina, então a sulfa tem muita gente que não se dá muito bem, tem outro que chama furamicina. Robamicina. Aí a gente tem lá os medicamentos, e aí não vai ter jeito. Aí o paciente pode ser que precisa, toma, aí melhora, aí o paciente precisa tomar de novo. É uma luta mesmo. Mas isso é raro, viu? Não é o comum.
O comum é o sistema imune do paciente conseguir controlar. Tanto que a maioria das pessoas já tiveram contato com toxoplasma e nem sabe, tá? A gente vai estudar direitinho lá os casos clínicos lá da aula. E aí, gente, esses parasitas, como eles são sanguíneos, essas imagens eu já mostrei para vocês, né? Como eles são sanguíneos, eu vou fazer uma amostra, vou precisar de uma amostra de sangue. Então, a amostra biológica que a gente utiliza é sangue. Qual que é o tipo de coleta que eu posso fazer no exame parasitológico de sangue? Eu posso fazer uma coleta da punção digital, da ponta lá do dedo do paciente. Eu posso obter essa amostra também do lóbulo da orelha, que também é uma região bem vascularizada. E eu também posso obter essa amostra pela coleta do sangue venoso. Só que o detalhe é o seguinte, vocês viram nas imagens que eu mostrei para vocês, que a gente vê as células, não vê? Vocês viram nas imagens que a gente viu as hemácias, não foi? Então, se eu for optar por colher do paciente sangue venoso, como que eu vou obter uma amostra de sangue venoso para eu ver as hemácias do paciente? Lembra lá da imunologia clínica? Ouvi dizer que vocês têm uma professora boa de imunologia clínica? Vamos ver se ela é boa mesmo. Como que eu vou colher o sangue do paciente, gente? Na veia. Colho o sangue na veia dele, mas eu quero ver a hemácia. Que tipo de amostra que eu colho? Soro total, sangue total, soro, plasma? Sangue total? Soro total, sangue total, isso. Né? Para eu obter o sangue total, eu preciso colher a amostra com anticoagulante. Então, como que eu posso fazer a coleta? Ou eu posso fazer a coleta da punção digital, lóbulo da orelha, ou sangue venoso, utilizando um tubo com anticoagulante, porque eu quero sangue total. Se eu for fazer a punção digital ou lóbulo da orelha, eu vou fazer antisepsia com álcool 70, pego uma lanceta. Eu dei essa aula para o pessoal do noturno, e o pessoal do noturno não sabia o que era uma lanceta. Deixa eu mostrar. Vocês sabem o que é uma lanceta? Vou mostrar a imagem para vocês aqui. A lanceta, quem é diabético, usa muita lanceta para para furar o dedinho. Aqui, ó, a lanceta é isso aqui, ó, gente. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tem gente rindo aí, mas tem coleguinha que não sabe o que é uma lanceta, não. Essa lanceta é que a gente usa lá no laboratório de aula prática para furar o dedo do paciente. Essa aqui, ó. Estão vendo? Ela tem essa pontinha a gente usa para furar o dedo ou o lóbulo da orelha do paciente. Ela é estéril, então você vai abrir a embalagem só na hora da coleta, você vai pegar o seu dedo nessa extremidade, porque essa aqui é a extremidade que você vai furar o dedo do coleguinha. Lá, quando a gente tiver aula prática, a gente utiliza muito essa lanceta lá na tipagem sanguínea, também, que a gente fura o dedinho do coleguinha. Então, vou botar aqui, né? Então, a coleta, ela é extremamente simples, muito simples a coleta. Tem até a imagem aqui de como que vocês vão fazer. Vocês vão pegar a mãozinha do coleguinha, do paciente, vai escolher o dedo, aí de preferência tem que ser um dedo bem que tem bem gordinho aqui. Você pode até fazer uma massagenzinha aqui no dedo para aumentar a vascularização aqui, a irrigação do local da coleta. Aí você vai fazer a antisepsia, passa o álcool 70, higieniza bem o local, vai com a lanceta e fura bem o gordinho do dedo do paciente. Quando você fura, vou te responder daqui a pouco, Vanessa.
Quando você fura, você coloca a gotinha na lâmina. Aí você pega uma lâmina de vidro e coloca lá a gotinha, tá? Então, ele é você pode até comprimir aqui, né, faz a compressão e coloca a gotinha sobre a lâmina e tá tudo certo. Se você faz uma coleta de sangue venoso no tubo, aí você tem sangue total. Aí você pega uma pipeta e põe uma gotinha na lâmina. Também é simples de fazer, não é nada difícil, não. Aqui. A Vanessa me perguntou o seguinte. A Vanessa me perguntou se quando tem o pico febril, aumenta a chance de visualização do hemoparasito. Hemoparasito, gente, lembrando, hemo, sangue, parasito de sangue, né? O hemoparasito, na verdade, Vanessa, o que a gente vai levar em consideração? A fase da doença. Pico febril, então você deve estar falando de malária, né? Na malária, a gente tem o pico febril. O que é o pico febril, gente? A malária, a pessoa não fica com febre sempre. Ela tem a febre muito alta, que tem calafrio, aquela febre louca, e cessa. De repente vem o pico febril de novo, e cessa. E esse pico febril, ele vem de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Tem os picos, então a gente fala que febre terçã, febre quartã. É o tempo que vai ter a febre. Então, tem gente que vai ter febre a cada 48 horas. Tem gente que vai ter febre a cada 72 horas. E por que tem essa febre? O parasito, vocês viram nas imagens lá, deixa eu até mostrar essa imagem aqui para vocês. O parasito, ele infecta o eritrócito e começa a multiplicar dentro do eritrócito. Quando o parasito está dentro da célula, é um mecanismo que ele tem de escapar da resposta imune do hospedeiro. Então, quando o parasito está dentro da célula, é como se ele tivesse escondido ali, bem escondido mesmo. O anticorpo, por exemplo, não age, certo? Agora, quando a célula rompe e libera os merozoítos, quando a célula rompe, o sistema imune acorda. Aí, quando o sistema imune acorda, ele vai louco para tentar eliminar esse plasmódio. E aí é onde tem a febre. Então, a febre está associada ao momento de ruptura dos eritrócitos. E aí vai depender do ciclo do parasito. Tem parasito, dependendo da espécie do plasmódio, o ciclo é de 48 horas. Dependendo da espécie, o ciclo é de 72 horas. Então, quando tem a febre, significa que rompeu. Então, é um momento que tem muito parasito. Então, é um momento em que aumenta a chance de visualização do parasito, sim. Mas no caso de malária, a infecção, vamos supor, teve o pico febril. Aí você vai colher a amostra do paciente, às vezes, no outro dia, que ele não está com febre. Você vai ver os plasmódios? Vai ver também. Vai ver, porque a infecção já começou. Então, mesmo sem o paciente, mesmo sem estar com febre, a gente consegue ver no caso de malária, porque a malária ela é aguda. Então, tem muito parasito. Na febre é mais fácil, porque mas mesmo se não tiver com febre, consegue ver também, viu, Vanessa? Diminui a chance? Diminui, mas como é uma doença muito aguda, detecta. Uma pergunta, Vanessa, essas perguntas que você está me fazendo, você tem essas dúvidas por locais que você já morou? Por exemplo, sei lá, você morou no Pará, no Maranhão, ou a daqui de Goiânia? Você trabalha em laboratório aqui em Goiânia? Em qual laboratório que você trabalha? Que mexe com doença infecciosa? Porque é difícil ver isso em Goiânia. Por quê? Porque Goiânia não é região endêmica de malária. Então,
como Goiânia não é região endêmica, né? Nós não temos casos de malária em Goiânia. Então, esse pensamento aí, ele é muito, muito, muito comum, muito dia a dia de quem é de região endêmica. É até estranho. Deve ser algum médico infectologista aí que está pedindo, que está suspeitando. Já estava com suspeito de malária. Aí, quando colhe proveniente de outras regiões. Porque aqui em Goiânia a gente não é região endêmica. E isso é algo muito perigoso, viu, gente? Pacientes provenientes de outra região. É o que eu falo para vocês. Muitos de vocês, a origem de vocês é de regiões endêmicas de malária. Vocês, às vezes, são do Pará, do Tocantins, do Maranhão, né? E aí vocês vão passar férias na casa dos pais, nos familiares lá de vocês, e volta para Goiânia para estudar e para trabalhar. Às vezes você sai do Pará sem febre, porque tem um período de latência, que pode variar ali de 15 dias, 30 dias. Então, você sai do Pará super bem. Quando chega aqui em Goiânia, depois de dias que você está aqui em Goiânia, você começa a ter pico febril. Aí, quando você vai no médico por causa desse pico febril, é extremamente importante você relatar que você estava em área endêmica, que você estava no Pará, que você estava pescando, sei lá, tá? Porque esse dado epidemiológico é muito importante para facilitar o diagnóstico. Ajuda o laboratório. Aí o médico vai falar assim, vai pular, está com suspeita de malária, solicitando o exame, fazendo as orientações para colher de preferência quando o paciente estiver com febre, para aumentar a carga parasitária. Então, ajuda, facilita ele na hora do diagnóstico. Então, é extremamente importante vocês passarem a orientação. Pacientes que estão com sintoma, né? Passar a orientação de que está vindo de área endêmica. Porque como aqui em Goiânia não é comum, às vezes uma febre pode passar desapercebido aí por um médico. Inclusive, há uns 5 anos atrás, ou mais, nós tivemos um problema de malária em Goiânia, em que pacientes chegaram a morrer por causa de malária. Por que eles chegaram a morrer? Porque, como eles estavam tendo a febre, eles foram investigar outras causas da febre. Não suspeitaram de malária. E aí, como não suspeitou de malária, o parasito multiplicou muito e o paciente não teve tratamento específico. Não fez o diagnóstico precoce. Sem o diagnóstico precoce, não tratou. Então, o tratamento com malária é as cloroquinas, a hidroxicloroquina. E aí, não tratou o paciente. Aí, o paciente veio a óbito. Depois, acho que foi no quinto paciente, eu acho que conseguiram fazer o diagnóstico. E aí, conseguiram controlar a doença. Mas, assim, demorou. Com isso, acho que 2 morreram. Foi grave o negócio aqui em Goiânia. Mas já tem uns anos. Às vezes, vocês nem ficaram sabendo. E aí, gente, qual exame fazer? A coleta, vocês viram que a coleta é simples. Mas nós temos 3 técnicas de exame parasitológico de sangue. 3 técnicas. Qual técnica fazer? Qual que é a diferença dessas técnicas? Geralmente, o médico já prescreve a técnica que ele quer, no pedido já vem. E aí, então, vamos lá falar de cada técnica dessa. Deixa eu até pôr aqui Cadê? Adicionar um slide aqui. Então, a gente pode encontrar três técnicas de exame parasitológico de sangue. Então, a gente pode fazer uma técnica que chama exame direto. Tem outra técnica, que é o esfregaço delgado ou fino. E tem a outra técnica, que é o esfregaço espesso, ou a gente chama de gota espessa. Então, são esses 3 exames parasitológicos de sangue que são comuns de serem solicitados. Vamos primeiro para o exame direto. O que é o exame direto? O exame direto, gente, ele é um exame extremamente simples. Você vai colher a gotinha do paciente, vai colocar na lâmina, você vai colocar a gotinha no centro da lâmina e cobre com uma lamínula. Lamínula, gente, a gente já falou de lamínula em outros momentos aí.
Lamínula, ele é um vidro bem fininho. Então, no exame parasitológico de fezes, a gente também usa lamínula. Lembra lá? A gente pega uma lâmina, coloca a amostra. Depois que a gente coloca a amostra, então, pega a lâmina, coloca a amostra. Depois que a gente coloca a amostra, a gente coloca a lamínula por cima. E aí a lamínula, ela vai espremer, comprimir aí essa gotinha. Então, a gotinha ela vai se espalhar. Então, vai ficar assim, bem fininho. E a gente pega esse material e olha no microscópio. Essa avaliação, ela é imediata. Ou seja, eu colhi do paciente, pus a gotinha, pus a lamínula e olho no microscópio. Se você faz essa avaliação imediata, você consegue ver os parasitos vivos. Então, quando a gente pega o caso, por exemplo, de um Trypanosoma cruzi, o Trypanosoma cruzi, ele é flagelado, ele tem flagelo. Então, ele tem estrutura de locomoção. O Plasmodium não tem. O Plasmodium, ele é esporozoário, mas o Trypanosoma tem flagelo, ele é flagelado, ele é mastigofora. Então, como o Trypanosoma cruzi tem estrutura de locomoção, quando a gente visualiza a lâmina que tem Trypanosoma cruzi, ele fica movimentando, doidinho. E aí vai empurrando as células, vai empurrando as hemácias. Ficam agitando elas. Então fica fácil da gente ver, porque a gente começa a ver esse movimento. Um outro protozoário que é assim, que é super legal de fazer essa análise, é de... Ai, gente, que eu falei no início da aula, de tricomonas. Tricomonas vaginalis também é flagelado. É super legal da gente ver. Mulher que está com tricomoníase, na urina, na amostra de urina, a gente vê o tricomonas. O tricomonas fica doidinho, mexendo e bagunçando as células tudinho. Então, isso facilita a gente ver o parasito, porque a gente vê o movimento. Então, a gente vê esse movimento e aí a gente consegue ver ali os tripanossomas se movimentando. Outra coisa que a gente pode fazer é corar. Fazer um processo de... A gente fixa o parasito e cora a lâmina. Então, essa lâmina que a gente está vendo aqui, de Trypanosoma cruzi, esse parasito, ele foi fixado. O que é ser fixado? Ele fica paradinho. E depois que a gente fixa, a gente cora. Então, você observa aqui que utilizou um corante. Provavelmente aqui foi o Ginsa. Tem os tipos de corante lá específicos. Então, aí a gente pode ver, fazer esse processo de coloração, que aí a gente também consegue ver o parasito bem bonitinho, tá? Só que ele vai estar fixo, né? Como ele está fixo, aí a gente não vai ver aquele movimento louco quando não tem a fixação. Então, você pode fazer dessas duas formas aí o exame direto. Ou faz ele a fresco mesmo, só pinga e olha, ou faz essa fixação. Então, qual que é a grande vantagem do exame direto? A grande vantagem é que a gente consegue ver o parasito vivo. Então, essa é uma vantagem do exame direto. Qual que é um problema do exame direto? A gente pega, uma gotinha. Uma gotinha. Olha o tanto de sangue que o paciente tem no corpo dele. Pensa você pegar uma gotinha. Será que naquela gotinha vai ter o parasito? Às vezes não. Então, isso é algo que a gente tem que levar muito em consideração no exame parasitológico de sangue. O fato do exame ter dado negativo não exclui a doença. Por que não exclui? Porque pode ser um falso negativo. Por que pode ser um falso negativo? Se o paciente tiver com uma baixa parasitemia, uma baixa carga parasitária, você vai pegar uma gotinha, gente, pensa, uma gotinha. Se o paciente estiver com baixa carga parasitária, a chance de você encontrar em uma gotinha é muito pequena. Então, isso é algo muito comum. Então, às vezes, você faz um exame, dá negativo. Você vai falar para o paciente, não, você não tem a doença? Não.
Pode ser um falso negativo. Então, o que é muito comum? Você colher a amostra do paciente em várias horas do dia. Se o primeiro dá negativo, em outro momento você colhe de novo. Se der negativo, no outro dia você colhe de novo. Porque pode ser um falso negativo? Pode. Perguntando para vocês, por que pode ser um falso negativo? Gente, quem pode me explicar? Eu acabei de responder. Devido a ter uma baixa carga parasitária? Exatamente. Baixa parasitemia, baixa carga parasitária, menor chance de encontrar o parasito. É exatamente a pergunta da Vanessa. Para a gente encontrar parasito na amostra do paciente, ele precisa ter uma alta parasitemia. Ele tem que ter uma alta carga parasitária. Então, a gente observa essa alta carga parasitária em pacientes na fase aguda. Paciente na fase crônica, gente, a carga parasitária é muito baixa. A chance de encontrar um parasito na fase crônica, no exame parasitológico de sangue, é tendendo a zero, viu? Porque a carga parasitária é muito baixa. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Exame parasitológico de sangue, para a gente encontrar mesmo, o paciente tem que ter uma alta parasitemia. O paciente tem que estar na fase aguda. Por isso... Independente do tipo de exame? Independente do tipo de exame. Por isso que pode ser que você precise repetir esse exame no paciente. Porque se você fizer só um, se der negativo, seria interessante colher uma outra amostra em um outro momento. Não na mesma hora. Porque se você colhe uma outra amostra em um outro momento, pode ser que o paciente já tenha uma alta carga parasitária. Vamos pegar aqui um exemplo seguinte. Deixa eu perguntar, então, uma outra pergunta para você, outra pergunta para vocês. Beleza. E se o paciente estiver na fase crônica? Eu acabei de falar para vocês que pacientes na fase crônica têm uma baixa carga parasitária. Se ele tem uma baixa carga parasitária, eu não vou encontrar o parasito no sangue, nem a CUS de reza brava. E aí, então, tem como fazer diagnóstico de paciente na fase crônica? Tecido? A gente pode fazer um exame de tecido ou o método imunológico. Eu posso fazer pesquisa de anticorpo. Então, o que a gente observa? A gente observa o seguinte: pacientes com infecção aguda, recente, têm uma alta carga parasitária. A alta carga parasitária pode até ser que a gente encontre no exame parasitológico de sangue. Agora, pacientes na fase crônica têm uma baixa carga parasitária, uma baixa parasitemia. Pacientes na fase crônica, a gente recorre aos métodos imunológicos ou então às biópsias, tá? Pode fazer biópsia também. O método imunológico, ele é melhor, por quê? Porque o método imunológico, ele não é invasivo. Então, para que eu vou fazer um corte histológico se eu posso detectar um anticorpo na coleta de sangue? Então, por isso que o método imunológico, ele é melhor, porque ele é menos invasivo. E o método imunológico, a gente pesquisa anticorpo. Aí vai ver, por exemplo, que o paciente, como vocês falaram aí, né? Vai ver, por exemplo, se o paciente realmente tiver a doença na fase crônica, ele vai ter o IgG. E se o anticorpo der negativo? Então, ele não tem a doença mesmo, não. Fez o parasitológico de sangue, não deu nada. Fez anticorpo, não deu nada. Então, aí ele deve ter outra doença, e não essa que você está investigando. Mas aí vem uma pergunta para vocês. Outra pergunta. Doença de Chagas tem transmissão congênita. Tanto que faz parte do pré-natal da gestante, a sorologia para a doença de Chagas, para Trypanosoma cruzi. Se essa mulher estiver na fase aguda da doença, tem grandes riscos de transmitir para o bebê. Aí, beleza. O bebê nasceu. Quando o bebê nasce, a gente tem que fazer exame nele para saber se teve a transmissão congênita ou não. Por quê? Se ocorreu a transmissão congênita, esse bebê tem que ser tratado. E eu vou falar, já vou adiantar uma coisa para vocês.
Tem um medicamento que chama Nifortimox. Esse medicamento, ele consegue curar paciente com doença de Chagas. Uai, professora, a senhora tá louca? Doença de Chagas não tem cura não, professora. Minha mãe tem doença de Chagas, minha mãe tem 60, 70 anos de idade, e o médico falou que ela vai ficar com essa chaga aí para sempre. A senhora tá doida? Esse medicamento, gente, ele não tem uma eficácia na fase crônica. Mas na fase aguda, nesses primeiros dias, esse medicamento, ele é muito eficaz contra o Trypanosoma cruzi. Exatamente, Vanessa. Então, a gente observa o seguinte, que pacientes na fase aguda, em tratamento com Nifortimox, ocorre a redução, cura, em torno de 60% dos casos. Então, assim, é significativo, como se diz, é melhor do que nada. Então, quando um bebê nasce e a mãe tem a doença de Chagas na fase aguda, o risco de transmissão é muito grande. Então, quando o bebezinho nasce, precisa fazer exame no bebê. E aí? Qual exame que vocês vão fazer no bebê para ver se ele tem doença de Chagas? Exame parasitário? Por que eu não posso fazer o exame imunológico nesse recém-nascido? Porque ele tem muito IgG, né? Não. Lembra lá da imunologia? Tem um IgG positivo. Vamos lembrar lá da imunologia. Lá na imunologia, vocês viram lá, não sei com qual professor, mas vocês viram em algum momento, vocês viram imunologia. A mãe transmite os anticorpos para o bebê. A Vanessa hoje está arrasando, tá? Sucesso, né? A mãe transmite os anticorpos para o bebê. A mãe transmite IgG para o bebê, via transplacentária. Então, se a mãe tem doença de Chagas, ela vai transmitir o anticorpo para o bebê. Aí o bebê nasceu, recém-nascido. Quando você vai fazer dosagem de anticorpo contra o Trypanosoma cruzi nele, vai dar positivo? Sim, vai dar positivo. Mas e aí? Deu positivo porque a mãe transmitiu para ele? Ou deu positivo porque ele realmente tem a doença de Chagas? Esse anticorpo que deu positivo é um anticorpo que ele produziu? Ou é um anticorpo herdado da mãe? Não dá para saber. Como não dá para saber, gente, em recém-nascido, a gente tem que recorrer aos métodos parasitológicos. Então, num recém-nascido, a gente tem que fazer a coleta de sangue, parasitológico de sangue. Então, esse exame direto, ele é muito utilizado nesses casos. É um recém-nascido, suspeita de doença de Chagas, aí a gente fura o pezinho lá do bebê, faz o furinho, põe a gotinha na lâmina e olha no microscópio. Deu negativo. Você descarta a doença? Não. Quando for mais tarde, você fura o bebê de novo e faz o exame de novo. Quando for no outro dia, você fura o bebê de novo. Até você tentar achar esse parasita. Você vai ficar furando ele eternamente? Não, né, gente? Ele com uns 3 dias, 5 dias, o bebê já começa a produzir os próprios anticorpos. Então, ele com 5 dias, 7 dias, aí às vezes a gente já consegue detectar um anticorpo IgM nele. Mas nos primeiros dias de nascido não encontra um anticorpo. É por isso que tem que ser o parasitológico de sangue. Entenderam bem isso? Eu adoro colocar isso na prova. Entenderam ou não? Entenderam, né? Então, esse é o exame direto. Então, o exame direto é esse. Outro exame são os esfregaços. Tem o esfregaço delgado, que ele é estirado, ele é bem fininho, o delgado é fino. E tem o grosso, que é a gota espessa. Vamos lá, cada um. Como que a gente faz a gota espessa? Gota espessa, gente, é o padrão ouro para malária. O que é o padrão ouro para malária? É o melhor exame parasitológico de sangue para fazer diagnóstico de malária.
Como que a gente faz essa gota espessa? Fura o dedinho do paciente, só que agora a gente coloca, gente, 4 gotas. 4 gotas de sangue. Ou seja, eu estou colocando 4 vezes mais a amostra do que o do exame direto. Então, nesse caso aqui, ó, você colhe, aí põe uma gotinha no meio da lâmina, 2 gotinhas, 3 gotinhas, 4 gotinhas de preferência. Você está pondo 4 vezes mais a amostra. Ou seja, tem 4 vezes mais chance de você encontrar o parasita. Aí, você põe uma gotinha sobre a outra e com a própria lâmina, e com uma lâmina, outra lâmina, você faz esse movimento circular. Tá vendo aqui? Na imagem 4? Então, você pega essas 4 gotinhas e concentra no meio da lâmina. E aí, vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só. Nesse caso aqui, em cada lâmina, eles fizeram 2 coletas. Então, aqui tem 4 gotinhas e aqui tem 4 gotinhas. Então, em cada lâmina, eles fizeram 2 quadradinhos de amostra. Então, nessa lâmina aqui, a gente vê, tem 8 lâminas, 8 gotinhas do paciente. Aí, identifica, faz a identificação do paciente, e as 4 gotinhas aqui, ó, tudo no mesmo lugar, uma em cima da outra. Viu? Aí, desse jeito, o esfregaço fica grosso. O esfregaço fica espesso. Tá? Desse jeito aqui. São exames baratos, Raniele, porque a técnica não vai gastar, como se diz, o custo desse exame, o custo dele é o profissional, é a pessoa, é o profissional muito bem treinado. Se for um profissional ruim de microscopia, ele não vai ver. Então, na verdade, o único gasto que você tem com esse exame é com a mão de obra. É pagar bem, muito bem, para esse farmacêutico que está realizando esse exame. Porque ele tem que ser muito bom. Não pode ser qualquer farmacêutico para realizar, não. O custo desse exame, o custo mesmo, se for pensar em lâmina, é tendendo a zero. É uma lanceta que é barata, é uma lâmina que é barata, é um corante que é barato. Então, o preço do exame é o mesmo. Tanto do exame direto, quanto do esfregaço delgado, quanto da gota espessa. Não tem variação muito de preço, não, porque o material é o mesmo. E o profissional é que tem que ser muito capacitado para realizar esse exame. Né? Então, aqui é a gota espessa. Aí a gente pega essa amostra e olha no microscópio. Deixa eu diminuir meu zoom aqui, né? Senão vocês não vão ver nada. Aqui. Então, aí coloca de 3 a 4 gotinhas de sangue, uma grudadinha na outra, uma perto da outra, circula, espalha, concentra lá tudo, e aí pode usar um corante para ficar bonitinho. Eu não tenho nenhuma imagem da lâmina de microscopia da gota espessa. Só o que vocês observam? A gota espessa, o esfregaço é espesso. Então, as células, elas não vão ficar separadas igual tá aqui, não, viu, gente? As células não ficam separadas, não, porque ele é muito grosso, ele é muito espesso. Então, fica uma célula em cima da outra. Como fica uma célula em cima da outra, a gente faz um processo de desemoglobinização. Para essas hemácias, para essas hemácias romperem, para a gente conseguir ver o plasmódio. Porque fica uma hemácia em cima da outra. Então, assim, não é tão simples assim, não é qualquer profissional que vai conseguir fazer essa análise, não. Viu? Tem que ser um profissional muito bem treinado para conseguir ver o plasmódio. Mas ele é o padrão ouro, por quê? Porque a gente põe 4 vezes o volume. Então, aumentei 4 vezes a chance de encontrar o parasita. O esfregaço delgado é esse aqui, ó. O esfregaço delgado, ele já é o fino. É esse aqui. Esse aqui que lá na hematologia vocês vão fazer muito. Como que a gente faz o esfregaço delgado? Aqui tem o passo a passo. No esfregaço delgado, ele tem que ficar fino. Para ele ficar fino, eu coloco uma gotinha. Só a gente volta aí para uma gotinha. Então, aqui tem a lâmina.
a gente coloca uma gotinha na extremidade da lâmina, então não é no meio, não é no centro, é na extremidade. Coloca a gotinha na extremidade. Aí a gente vem com uma outra lâmina. Essa aqui, ó, é outra lâmina. Tá? Aqui é a outra lâmina. Você faz uma inclinação de 45 graus. Então, tá a lâmina aqui, você usa a lâmina com a amostra do paciente. Aí você usa a outra lâmina na inclinação de 45 graus. E aí você dá uma ré. Quando você dá essa ré, a lâmina encosta na gota de sangue. Tá vendo aqui a segunda parte aqui, ó. Deu a ré, a lâmina encostou na gota de sangue. Quando a lâmina encosta na gota de sangue, ela espalha por toda a superfície da lâmina. Quando ela espalha por toda a superfície da lâmina, você faz a distensão rápida e em um único sentido. Pá! Desliza a lâmina. Faz exatamente isso aqui. Né? Pega a lâmina e desliza. Quando você desliza, aquela gotinha de sangue, você vai espalhar por toda a lâmina. Espalha lá por toda a lâmina, tá? Quando espalha por toda a lâmina, fica o esfregaço fino, o esfregaço delgado. Aí fica desse jeito aqui, bem bonitinho. Quando a gente faz a coloração, fica desse jeito. Aí a gente pega essa lâmina e olha no microscópio. Quando a gente olha no microscópio, aí agora sim a gente consegue ver as células separadas. Separadas, tá? Só um instante. Gente, só um instante, por favor, que eu tive um problema aqui que eu vou ter que resolver 2 segundos. Peraí, só rapidinho, deixa eu só mexer aqui. 2 segundos. Voltei. Problemas. Oh, gente, difícil esse povo me achando. A gente escutou, viu? Escutou? Sério? Brincadeira. Não. Não, é um problema lá no laboratório, mas não tinha problema escutar também, não. Não era nada de importante, não. Então, gente, vocês entenderam a diferença do esfregaço da gota espessa para a gota estendida? E aí vem a questão. Qual que é a vantagem da gota estendida? A gota espessa, vocês viram que a vantagem é que a gente multiplica por 4, tem 4 vezes mais a amostra. Agora, a gota estendida, gente, é só uma. Ai, professora, então não vamos fazer essa gota estendida, não? Vamos fazer só essa gota espessa. Qual que é o detalhe? Essa gota estendida, ela faz parte do hemograma. Certo? O hemograma, gente, ele é o exame mais comum. É o exame mais solicitado dentro de um laboratório, é o hemograma. Tenho certeza que todo mundo dessa sala já fez um hemograma. Tenho certeza disso. Tem essa opção de colocar, só ele que coloca agora. No hemograma, todo mundo dessa sala aqui com certeza já fez hemograma, né? Então, todo mundo que faz um hemograma, o laboratório vai fazer essa lâmina de gota estendida. E aí, o que vai acontecer? Olha só. O paciente está com sintoma inespecífico. Ele chega numa emergência com febre, por exemplo. Quando ele está com febre, o primeiro exame que o médico vai solicitar é um hemograma. Por quê? Porque o hemograma vê as células de defesa. E aí, através do hemograma, vocês vão estudar lá na hematologia, dependendo do perfil celular,
é indicativo de infecção bacteriana ou viral. Por exemplo, se o paciente tem uma linfocitose, é indicativo de infecção viral. Se o paciente tem neutrofilia, pode ser indicativo de bacteriana. Se o paciente tem eosinofilia, é indicativo de parasitose, por exemplo. Se o paciente tem queda de plaqueta, pode ser indicativo de uma dengue. Então, o hemograma, ele é o primeiro exame que vai ser solicitado ali na emergência. E aí, tem a lâmina da gota estendida. Às vezes, o médico não está nem pensando que o paciente está com doença de Chagas, por exemplo. O paciente vai na emergência com febre, com mal-estar no corpo, não está muito bem. Quando no laboratório a gente olha a lâmina, olha o que a gente vê. Trypanosoma cruzi. Isso aqui é um esfregaço delgado, gota estendida, esfregaço fino. Aí, às vezes, gente, o médico não está nem sonhando que é uma doença de Chagas. Aí, na hora lá da microscopia, você vê o Trypanosoma cruzi. Aí, você libera no laudo do hemograma uma observação de que você encontrou formas tripomastigotas de Trypanosoma cruzi na amostra do paciente. E aí, por sorte, diagnosticou doença de Chagas aguda no paciente. E aí, o paciente vai ser tratado. Ou, às vezes, no que você olha a lâmina, você vê isso aqui, que é um plasmódio. Aí você põe observação. Foram observados merozoítos, plasmódio, na lâmina do paciente, no esfregaço do paciente. Entendeu, gente? Quais são as vantagens e as desvantagens? Sim ou não? Alguma dúvida? Estão tão calados, está tudo bem? Uma das grandes desvantagens desses métodos de microscopia, gente, é a questão da experiência profissional. É o que eu falo, o método imunológico é uma máquina que faz o exame. Detecção de anticorpo não precisa de muito treinamento para fazer um exame, um teste de anticorpo, não. É um técnico, um equipamento, você só põe a amostra lá e o equipamento faz tudo. Agora, uma gota espessa, um exame parasitológico, precisa muito de um profissional muito bem treinado. Porque senão, o paciente, o profissional olha a lâmina e não vê nada. E tá lá, cheio de plasmódio, cheio de protozoário. Então, uma das grandes desvantagens dos métodos parasitológicos de sangue é essa. Tem que ter um profissional treinado. E outra desvantagem é a questão da carga parasitária, que a gente já comentou. Se o paciente estiver com uma baixa parasitemia, não vai detectar. A gente só detecta quando o paciente tem uma alta carga parasitária. Certo, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Falem agora ou cale-se para sempre?